A fonte de tensão ideal, conforme eu falei com vocês, está aqui, né? A tensão elétrica ela permanece constante, independente do valor da corrente elétrica. Ou seja, como ela é ideal, se a corrente elétrica for de 1 ampere ou 1000 amperes, a tensão elétrica vai ser constante. Então, vamos imaginar a nossa residência, por exemplo. 127 volts. Uma corrente de 1 ampere, 127 volts. 1000 amperes, 127 volts. Isso seria a fonte de tensão ideal. A fonte de tensão real não é bem assim. A gente sabe que quando a corrente elétrica aumenta demais numa instalação elétrica, a tensão cai, né? A tensão elétrica cai, existe uma queda de tensão nos fios da instalação elétrica, mas também no gerador, no transformador que está na rede de distribuição e etc. Então, na fonte de tensão real, a tensão elétrica ela tem uma queda, né? Eu vou colocar uma queda mais acentuada assim, ó, só para ficar bem claro, tá bom? Então, existe aqui uma queda, uma diferença entre a tensão elétrica quando a corrente é zero e a tensão elétrica quando a carga está a pleno valor, a plena carga, né? O circuito está a plena carga. Então, existe essa diferença, tá bom? Então, veja bem. Sendo assim, nós vamos levar em conta agora algumas diferenças em termos de nomenclaturas. É o valor de tensão elétrica que a fonte gera, né? É a força eletromotriz gerada, tá bom? E nós temos a tensão de saída, que nós vamos chamar de, alguns autores chamam de V, simplesmente V. E temos outros autores que chamam de VL. Então, nós teríamos aqui, ó, uma tensão elétrica, e nós vamos chamar essa tensão elétrica na carga de VL, né? Seguindo aí a nomenclatura que o autor do livro traz. Ele traz exatamente desse jeito. Então, a fonte de tensão real, nós já sabemos até agora que tensão na carga VL é diferente da tensão gerada, né? Então, nós temos isso daqui, ó. Vamos deixar isso bem claro. VL é diferente, não vou nem escrever diferente, a gente fica claro para nós que VL ela é menor do que o valor da tensão na carga, ok? Porque tem a queda de tensão agora em cima da resistência interna da fonte. Então, vamos continuar o raciocínio, olha lá. Qual que é a relação, então, entre VL e E? Quando a gente faz a análise da malha do circuito, a gente, né, aplicando os conceitos que a gente viu na última aula, né, lei de Kirchhoff das tensões, nós podemos chegar à conclusão que é o seguinte, ó, que se eu somar todas as tensões elétricas considerando o sentido anti-horário dessa malha, deste circuito, a somatória das tensões tem que dar igual a zero. Então, analisando o circuito, a fonte de tensão ela gera uma elevação de tensão do jeito que ela está polarizada aqui, né? Então, nós temos que é positivo. Só que quando passa do resistor de carga, né, a corrente elétrica passa na resistência interna, desculpa, ele gera ali uma queda de tensão que nós vamos chamar de VRI, queda de tensão na resistência interna, porque a tensão cai. Menos, né, porque a carga aqui, ó, é positiva e aqui é negativo, então existe uma queda de tensão na carga, menos VRL, que a gente chamou só de VL, vai ser igual a zero. Então, VL igual a zero. Bom, olha só, nós também já sabemos que a queda de tensão VRI na resistência interna da fonte é igual à corrente elétrica do circuito vezes a resistência interna da fonte. E VL é igual a I vezes RL. Tá bom? Lei de Ohm. Sendo assim, eu posso pegar parte dessas equações e substituir naquela equação que a gente escreveu ali em cima. Então, nós temos que E menos VRI. O que é VRI? VRI é igual a corrente vezes o valor da resistência interna da fonte. Menos VL é igual a zero. Daqui nós podemos tirar, então, a equação da tensão elétrica na carga, VL. VL, né, é igual à tensão da fonte, menos I vezes RI. Alguns autores chamam de
equação da fonte de tensão real. Mas observa que é só um circuito elétrico sério, divisor de tensão. Então, tensão na carga é igual a E menos I vezes RI. Bom, se a corrente elétrica do circuito for igual a zero, ou seja, se a corrente for igual a zero, eu estou falando que não existe resistência de carga, eu desconectei a resistência de carga. Né? Então, isso aqui significa sem carga no circuito. Esse VL é tensão na carga? Tensão na carga, está aqui, ó, em cima da resistência de carga. Então, se eu desconectar a carga do circuito, a corrente vai ser nula, não existe corrente elétrica. Consequentemente, quando a gente olha essa equação aqui, ó, I vezes RI é igual a zero, né? Então, VL, isso implica que VL vai ser igual a E. Pronto. Nessa situação, o autor ele traz um nome diferente, que ele chama de VNL. Tensão sem carga, no load. Né? L é de load, carga em inglês, N de no load, tensão sem carga. Mas, para nós, é só importante dizer que quando a corrente elétrica é nula, a tensão elétrica que aparece nos terminais de saída da fonte de tensão é a tensão gerada. Tá? Vamos escrever algumas questões aqui. Então, nomenclaturas que a gente usou até agora. Né? RI é a resistência interna da fonte. Que seria a representação de RI em termos práticos? Vamos imaginar uma bateria. Né? Uma bateria de automóvel, por exemplo. Quando a resistência interna da fonte começa a aumentar, da bateria, a tensão elétrica disponível nos seus terminais começa a cair. Resistência interna da fonte. Processo de carga de bateria, né? Uma bateria elétrica simples, você pega uma solução ácida, nós vamos pegar aqui um eletrodo, outro eletrodo de cá. São dois eletrodos com uma eletronegatividade diferente, dois metais diferentes. Então, aqui eu tenho uma solução ácida. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma liga de ferro, e aqui, por exemplo, pode ser zinco. Zinco, acho que é ZN. ZN. Então, o meio ácido provoca uma oxirredução, né? Significa que ele vai tirar elétrons de um eletrodo e passar para outro, ou seja, o zinco ele vai ficar carregado de elétrons aqui. Ó. Então, existe uma corrente elétrica do ferro para o zinco, devido a um processo eletroquímico que gera a oxirredução, né? Sendo assim, aqui eu tenho terminal positivo e aqui tem terminal negativo. Só que chega um ponto que, quando a gente olha o eletrodo de ferro, ele começa a perder massa. Né? Ele começa a perder massa. E o eletrodo de zinco, ele começa a ganhar massa. Isso gera um aumento da resistência interna da bateria. Então, a gente tem que ter um processo que é um processo de carregar a bateria. O que a gente faz com a carga? Eu vou pegar um gerador elétrico e vou conectar o terminal positivo do gerador no zinco, onde quero o negativo, e o negativo no positivo. Então, dessa forma, isso aqui está imerso na solução ácida, a gente reverte o fluxo. Aí você está carregando a bateria de novo. Eu estou devolvendo para o ferro o excesso de elétrons, tá, que ele gerou. Então, o processo de carga de toda a bateria que você imaginar, bateria de celular, bateria de pilha carregável, bateria de carro elétrico, né? De uma forma básica, é esse processo eletroquímico que acontece. Quando você aplica tensão elétrica, você reverte esse processo eletroquímico de oxirredução e reduz a resistência interna da bateria. Quando você está consumindo carga da bateria, ela está aumentando a resistência interna, tá? Então, a resistência interna, ela ocorre em função disso, né? Você peguei como exemplo a bateria. E quando a gente pega
um gerador elétrico, né, lá na usina hidrelétrica, o que seriam as resistências internas? Por exemplo, a resistência elétrica das bobinas do gerador, do fio de cobre que é enrolado no gerador. Tudo isso representa a resistência elétrica do gerador. Bom, então nós usamos o termo RI, o E. Nós vamos chamar o E de tensão gerada pelo gerador, né? Tensão gerada, pronto, fica mais fácil, né? O autor, ele trabalha força eletromotriz gerada, mas é a mesma coisa. VL, tensão na carga. Tensão na carga. Ok, e a corrente do circuito? Isso aí ficou mais óbvio. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Eu vou criar aqui um exemplo da minha cabeça mesmo, que vai ser interessante. Vou chamar aqui de exemplo 1. Calcule a corrente e a tensão na carga travou, isso. E a tensão na carga para os seguintes valores de RL. Vou colocar mais um aqui, ó. Trace o gráfico não, vou chamar de VL. VL versus I. Então, deixa eu desenhar um circuito aqui, ó. Então. Bom, então nós temos uma resistência interna. Está aqui a fonte de tensão. Eu vou considerar E igual a 100 volts, para facilitar as contas. Está aqui o valor de RI. Eu vou colocar uma resistência interna de 5 ohms. O meu objetivo com esse exemplo é só a gente entender a relação tensão, corrente e potência, tá? Então tá aqui, ó, isso aqui é a fonte de tensão. E vou colocar carga com vários valores diferentes, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui está o RL. Eu vou substituir o RI, a resistência interna. Esse Microsoft Whiteboard hoje também, eu vou te falar. Eu vou colocar uma resistência interna de 10 ohms. Tá? 10 ohms. Então, veja bem. Tudo isso daqui é a nossa fonte de tensão. É o que está sob o tracejado, porque ela é uma fonte de tensão real. Ok? Então, nós vamos considerar o seguinte, RL. Eu vou considerar o RL de 1, 2, 3, 4, até 20 ohms.
Ou seja, eu tenho 20 valores diferentes de RL, ok? Bom, como que seria para calcular a corrente do circuito? Como é um circuito série, eu vou pegar o nível de tensão da fonte que é E dividir pela somatória de RL mais RI. Isso aqui não deixa de ser um circuito série. Então nós temos o seguinte, ó, porque, eu vou explicar, porque nós não vamos calcular um por um aqui na munheca, né? Então tá aqui, ó, I é igual a E, que é o nível da tensão gerada do gerador, dividido por RI mais RL, tá bom? E quanto que vai ser, como que vai ser a tensão na carga? Vai ser I vezes RL, ok? Então, vamos deixar essas equações aí de lado. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Nós vamos fazer isso no Excel, né? Excel é a mão direita aí do engenheiro, tá? Então, eu vou até colocar assim um título. Exemplo. Fonte de tensão real. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Deixa eu aumentar o zoom aqui, porque fica mais fácil de ver, né? Então tá lá, fonte de tensão real. Gente, Excel é a mão direita aí do engenheiro, né? Recomendo vocês, todo mundo dá um jeito de aprender Excel, faz uma falta tremenda. Às vezes tem pessoas que ficam mais preocupadas em aprender inglês, depois vai focar no Excel. Foca no Excel primeiro, depois aprender o inglês. O Excel vai te dar emprego, né? Vai te ajudar, vai te facilitar um emprego. Bom, vamos considerar o seguinte. Eu vou colocar aqui nessas linhas as grandezas. Então, tensão elétrica. Vou colocar aqui o valor de RI, aqui o valor de RL. Ok? O RL, ele vai variar de 1 em 1 até 20. Então, opa. Então, tá aqui, ó, até 20. A resistência interna da fonte é de 10 ohms e não altera, vai ser sempre 10. E a tensão elétrica da fonte sempre 100 volts, tá? Então, vou colocar aqui, ó, unidade de medida, volts. O RI é ômega. Eu vou compartilhar essa planilha aqui com vocês, tá bom? Ok. E também o RL em ohms. E aqui nós vamos calcular a corrente elétrica. A corrente em amperes. É a corrente da carga. Então, veja bem, deixa eu só fazer isso aqui, pronto. Isso aqui repete tudo para baixo. A corrente elétrica é igual ao valor da tensão elétrica dividido pela soma da resistência interna mais a resistência de carga. Está aqui. Então, a corrente elétrica, para o primeiro caso, deu 9,09 amperes. Pronto, está lá o resultado. Ok? Agora é só repetir essa fórmula para baixo. Pronto, ele já calculou tudo para mim aqui para baixo, né? Então, veja bem, a maior corrente elétrica ocorre quando a resistência na carga é de 1 ohms. À medida que a resistência de carga vai aumentando, obviamente a corrente, a tensão, a corrente vai caindo, tá bom? Agora a gente pode calcular também o valor da tensão na carga, em volts. Né? Como que nós vamos calcular isso? Nós vamos fazer o seguinte, RL vezes a corrente do circuito. Então, pronto. Então, aqui nós temos uma tensão elétrica na carga de 9,09 volts, tá bom? Dou 2 cliques aqui, ó, ele vai repetir uma fórmula toda para nós. Então, veja bem, quando que nós temos a maior tensão na carga?
A tensão maior na carga ocorre quando a corrente for menor, entendeu? Nesse caso aqui, nós temos 66,67 volts na carga. E eu quero mostrar um negócio para vocês, o seguinte, agora vamos inserir um gráfico. Primeiro, deixa eu dar uma organizada nisso aqui, ó, que eu vou colar isso lá. Pronto, depois eu levo para lá. Ok, tá aí. Ó. Bom, vamos fazer um gráfico aqui. Então, vou clicar aqui em inserir e vou colocar um gráfico de linha. Foi bem atrevido agora, porque eu não queria nada disso. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui os dados. Ó, selecionar dados. Eu quero, então, adicionar o nome da série, que vai ser de tensão na carga. E os valores são esses daqui. Pronto. E nós temos a tensão da carga variando em função da corrente elétrica. Ok. Bom, mas aí eu vou precisar de inverter aqui, olha. Eu vou fazer para mostrar, dar o efeito que eu quero mostrar. Observa que o eixo Y, ele está começando com 9,09 até caindo para 3,33, né? Eu vou começar aqui com 20, aqui com 19. Vou inverter as contas aqui, pronto. Olha lá. Observa qual que é o efeito, então, da tensão elétrica, da corrente elétrica sobre a tensão disponível na carga. À medida que a corrente elétrica ela vem aumentando, né, consequentemente, a tensão elétrica ela vai caindo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, os dados acima. Não, ficou legal. Deu muita confusão. Então, deixa eu copiar isso daqui e já jogar lá no nosso circuito aqui, ó, nosso exemplo. Então, dessa forma, a gente tem já agora claro para nós que que a tensão elétrica disponível na carga, ela cai quando a corrente do circuito aumenta. Então, nesse eixo aqui, ó, nós temos corrente. E aqui nós temos... Eita. Corrente. Eu ia escrever deitado, mas eu vou desistir dessa ideia, que não vai prestar não. Então, eu vou escrever assim, ó, tensão. Esse é o efeito, então, principal da fonte de tensão real. A principal diferença da fonte de tensão real com a fonte de tensão ideal, tá bom? Como o exercício pediu os cálculos, né? Aqui a gente já tem as fórmulas que a gente usa. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se dá para copiar essa tabelinha lá e jogar também. Ah, vai dar certinho. Sei. Vou diminuir um pouco isso daqui. E jogar. Vamos, vamos, vamos. Hoje tá difícil. Nossa. Tá aí. Aqui nós temos, então,
gráfico e os cálculos, né? A tabela está ali do lado, ok? Então, é um exercício bom de fazer usando Excel. Agora, veja bem, gente, e como que seria a potência na carga? Quando que será que ocorre a máxima potência na carga? Eu quero aproveitar a mesma planilhinha de Excel que a gente fez para chegar à conclusão do próximo assunto que eu quero mostrar para vocês aqui. E esse assunto é o seguinte. Muito bem. Então, aqui no eixo, só corrigindo aqui, ó, aqui nós temos VL e aqui nós temos I, tá? Representando os eixos aí, tá bom? Ok, agora deixa eu aproveitar, gente. Esse assunto que eu quero apresentar para vocês agora tem um conceito muito importante, principalmente na eletrônica, que chama máxima transferência de potência. E ele diz o seguinte: para calcular potência na carga, vamos chamar de PL, a gente poderia fazer o cálculo de potência na carga da seguinte forma. Primeiro, VL vezes I. É muito simples. Mas também a gente poderia fazer desse jeito. L igual a I ao quadrado vezes o valor de RL, né? Que dá o mesmo efeito, tá bom? Vamos voltar para a planilha. Agora eu quero jogar esse gráfico para cá. Que daqui a pouquinho eu vou precisar de mais espaço aqui. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui de PL. E nós vamos calcular a potência em watts, né? Então, olha aí, ó. A potência na carga, então, vamos pegar a tensão na carga, VL, vezes a corrente na carga, ok? Então, observa, ó, com uma corrente de 3,33 amperes e 66,67 volts na carga, nós temos uma potência de um pelo outro, né? Dá 222,22 watts. Ó, só copiei, né? Repliquei essa fórmula para baixo. A gente pode observar aqui, atingimos aqui 240 watts, 245, 250. Depois de 250 voltou a cair, tá vendo? E veio caindo de novo. Então, agora eu quero montar um outro gráfico para a gente analisar, que é o seguinte. Quero montar um outro gráfico aqui. E nesse gráfico eu quero comparar a potência. Então, eu vou chamar aqui de potência na carga. E os valores são esses daqui. Mas não em função da corrente, e sim em função do valor de RL. Só que agora eu vou precisar de inverter o RL de novo. Não tem problema, porque eu já fiz o outro gráfico lá. Tá aí, ó. Esse gráfico é interessante. Então, olha só. Olha que interessante. A nossa... Eu acho que aqui eu vou precisar de colocar um rótulo. De dados. Sim. Deixa eu tirar as casas decimais aqui também. Ó, a potência máxima é de 250 watts, ou 250 watts. O que acontece de especial em 250 watts? A resistência de carga ela é de 10 ohms. Olha só, a resistência de carga de 10 ohms
Está aqui. E a resistência interna da fonte é de 10 ohms. Aqui a gente tira uma conclusão, que é esse conceito de máxima transferência de potência. Em que momento, né, em que situação que a fonte ela consegue entregar a máxima potência para a carga? É por isso que ele vem com o conceito de máxima transferência de potência. A máxima transferência de potência ocorre quando a resistência interna da fonte é igual à resistência da carga, tá? Então vamos copiar esse gráfico lá, para a gente fazer essas análises também. Aqui. E eu vou explicar por que esse gráfico ele é muito útil na eletrônica, né? Eu sei que tem muitos de vocês aí, né, ou alguns que gostam muito de som, né, de amplificador, de som automotivo e etc. E isso ajuda no entendimento. Então, olha só. Deixa eu copiar a tabela de novo. Então, bom, a vantagem aqui da gente estar usando o Excel, né, que fica mais nítido para a gente poder perceber em que situação que ocorre a máxima transferência de potência. Que é justamente quando RI for igual a RL. Ô Marco, Oi, diga, Vinícius. isso acontece, essa resistência ficar igual à resistência interna, acontece quando a bateria está a 50%? Não necessariamente, sabe, Vinícius? Isso pode ser uma situação de fato, mas não é desejável. Ali ocorre a máxima transferência de potência. Aqui é mais para quando a resistência de carga ela é variável, sabe? Ela é variável. Você tem possibilidades de variar a resistência de carga. Então eu quero citar um exemplo, né? Eu já quero aproveitar o contexto, já que você perguntou. E vamos desenhar um exemplo assim, para ficar mais claro, né? Vamos falar de amplificadores. Na verdade, eu vou chamar assim, ó, impedância de amplificadores. Impedância é o termo que é utilizado para resistência elétrica em corrente alternada. Aqui até então, em circuitos de corrente contínua, a gente imagina que a resistência elétrica é uma resistência pura. Porém, em corrente alternada, essa resistência ela tem um outro nome, que é impedância, porque tem os efeitos dos capacitores, dos indutores, né, e de outros componentes, principalmente os semicondutores também, que geram esse efeito de impedância, onde tem a resistência elétrica pura, que obedece à lei de Ohm, e de outros componentes também que não obedecem à lei de Ohm. Tá? Por exemplo, onde tem bobina, de forma geral. Tá? Impedância, então vamos imaginar, circuitos amplificadores, impedância dos amplificadores. Aí tá. E o fato é que na saída de um amplificador, a gente precisa de conectar um alto-falante, né? A ideia é essa. Então, o amplificador ele tem uma impedância de saída. O símbolo de amplificador, gente, ele é isso daqui, ó, é um triângulo, símbolo de um circuito amplificador. Vamos ver se vai dar certo assim. Tá aí. Então, isso daqui é um amplificador. É o símbolo genérico, tá bom? Símbolo genérico. Então, vamos considerar que nesse amplificador aqui, por exemplo, vou pegar. Aqui eu estou representando um circuito, viu, gente? Não é um componente, não. Então, triângulo representa amplificador de forma geral. Este símbolo aqui é um símbolo de um microfone, que também é chamado de microfone de eletreto. E esse símbolo que eu vou desenhar agora você já conhece, que é o símbolo de terra. Terra é um ponto de referência. Mic é o microfone, tá? Aqui é sinal o ponto positivo dele. Amplificador. E na saída do amplificador, nós vamos conectar um alto-falante.
Então tá aí, esse aqui é o símbolo do alto-falante, pronto. Um circuito amplificador de áudio, microfone, passa no amplificador, e aqui a gente tem a saída amplificada, né? FTE alto-falante. Alto-falante. Então vamos considerar o seguinte, o alto-falante, FTE, ele tem uma impedância de 8 ohms. Mas também existe, né? Eu vou até fazer o seguinte, existe alto-falantes, né? Existem de 4 ohms, 8 ohms, 16 e 32, sendo que o mais comum comercialmente é de 8 ohms. Né? Por que tem alto-falante com impedâncias diferentes? Para a gente conectar o alto-falante certo na impedância do circuito amplificador. Aqui existe até um modelo da gente desenhar um amplificador que é o seguinte, ó. Internamente, a gente representa aqui ó, uma resistência elétrica e a gente chama essa resistência elétrica de impedância de saída. Deixa eu desenhar assim. Ó. E aquela resistência ali, ó, a gente chama de ZO. Então, ZO, impedância de saída. E quando a gente olha, por exemplo, um aparelho de som comum, é muito comum, né? Hoje, assim, é mais comum um amplificador com impedância de saída ZO de 8 ohms. Então, se a impedância de saída é de 8 ohms, o alto-falante que eu tenho que conectar aqui, ó, ele também é de 8 ohms, ok? Para que tem que ter um alto-falante com a mesma impedância de saída do amplificador? Isso se chama casamento de impedância, né? E o casamento de impedância ele tem que ser feito para que ocorra a máxima transferência de potência, ou seja, imagina que o amplificador seja uma fonte de tensão real, e de fato é. Quando que a gente vai conseguir extrair desse amplificador a máxima potência? Quando eu conectar um alto-falante de 8 ohms. E se eu colocar um de 4 ohms, vai extrair mais potência? Não vai. Você vai sobrecarregar o amplificador, você pode diminuir a vida útil do amplificador, e o alto-falante não vai te dar mais potência. Então, isso daqui é chamado de casamento de impedâncias. Toda vez que a gente trabalha com circuitos amplificadores, que pode ser um amplificador de áudio, um amplificador de sinal, quem trabalha na indústria com instrumentação eletrônica, isso também tem que ser observado, que é o casamento de impedâncias. Olha, então vamos citar um exemplo, né? Aí respondendo até a pergunta do Vinícius, né? Pegando esse caso aqui para poder responder. Eu tenho um alto-falante, um amplificador, um aparelho amplificador de áudio, e a saída do amplificador, a impedância dele é de 8 ohms. Eu tenho que conectar, então, um alto-falante, escolher um alto-falante de 8 ohms para conectar ali no circuito, para que eu consiga ter a melhor relação de potência possível, ou seja, a melhor transferência de potência é quando o alto-falante consegue extrair o máximo de potência do amplificador, dentro das características nominais. Ficou claro, Vinícius? Ficou. Beleza. Agora, vamos, assim, é muito comum, né? As pessoas que são leigas fazer isso daqui, ó, né? Outro dia meu irmão fez, né? Lá na roça, lá, eu cheguei lá, tava esqueminha assim, um aparelho de som antigo que tem lá na roça, o que meu irmão fez? Foi lá e conectou um monte não, né? Eram 2 saídas, e a cada 2 saídas ele conectou mais um alto-falante em paralelo. Então, veja bem, cada alto-falante era de 8 ohms. Ele foi lá e conectou mais um em paralelo. Olha, 8 em paralelo com 8, né, circuito paralelo aí de resistência equivalente vai dar 4 ohms. Então eu estou conectando agora, como se eu estivesse conectando um alto-falante de 4 ohms num aparelho de som, cuja a impedância de saída dele seja de 8 ohms. Né? Então eu vou perder potência. Vai perder potência e isso não vai acontecer. Tá bom? Então, máxima transferência de potência ocorre nessa situação. Né? Então vamos voltar aqui para cima e vamos arrematar isso daqui. Ó. Oi. Ainda tem como calcular o tempo que a potência máxima vai ser atingida?
Luiz, realmente tem, sabe? É o tempo que ela gasta, né? Para atingir aqui o pico dela, se a resistência de carga for variada. Não é muito útil esse cálculo em termos de fonte. Para outros tipos Não, de então beleza. Não, mas não tem problema não, só aqui para a eletrônica analógica, ela de fato não é muito útil. Mas para outras áreas da eletrônica é muito útil. Então, se a gente pegar, por exemplo, a eletrônica de potência, isso é útil, né? Por que a eletrônica de potência é útil? Outro dia eu estava falando, inclusive, na aula de eletrônica analógica com vocês. A gente precisa de calcular o tempo que o diodo gasta para abrir e fechar, né? Bloquear e conduzir. Porque quando você trabalha no circuito de alta frequência, o diodo não consegue responder. Então, para a eletrônica de potência, esse cálculo ele é útil. Outra área que é útil é para a eletrônica digital, sistemas digitais, que é o clock, né, que é o tempo de acionamento de circuitos integrados, de processadores. Então, ali, de fato, é muito importante. Então, veja bem, se a gente fala que a potência ou a tensão elétrica ela vai gastar 1 milissegundo para atingir o seu valor máximo. Aí a gente vai pensar, pô, isso aqui é muito rápido, né? Um tempo muito curto. Se a gente pegar um processador, vamos pegar aqui um processador hoje que dá em torno de 2 GHz. 2 GB é 2 vezes 10 elevado a 9 Hz. Né? Qual que é o tempo disso daqui? Vai ser 1 dividido por 2 vezes 10 elevado a 9. Isso daqui vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. E menos 9, nós estamos falando de nanosegundos. Milissegundos é 10 elevado a menos 3. Aqui nós estamos falando de 10 elevado a menos 9. Tá vendo que o impacto aqui, que ele, na eletrônica digital, é muito significativo. Às vezes você vai usar um componente eletrônico aqui, ou um componente elétrico no circuito de acionamento de um processador, de um microprocessador, o circuito de clock dele, ele não vai funcionar. Então, imagine o seguinte, exemplo, né? Isso daqui é um microprocessador de um computador. Vou chamar aqui de micro P, né? E realmente ele é denominado dessa forma, microprocessador. Aqui a gente precisa de um circuito que é chamado de circuito de clock. O circuito de clock, né? Se a gente traduzir do inglês, clock é relógio. Circuito de clock, na verdade, é o circuito que gera um trem de pulsos para o microprocessador. Então ele conecta aqui no microprocessador e aqui, ó. E cada pulso desse, o período vai ser de 0,5 nanosegundos. Ou seja, um processador de 2 GHz, ele é capaz de realizar 2 vezes 10 elevado a 9 instruções por segundo. E quem que dá o ritmo da instrução é o circuito de clock. Aqui dentro tem um circuito eletrônico. Então eu preciso de ter um circuito eletrônico que seja capaz de gerar essa forma de onda numa velocidade muito rápida. Ele tem que ligar e desligar muito rápido. Aí aqui faz toda a diferença também. E dá para calcular sim. Ok, gente, então vamos lá, vamos prosseguir, né? Então só precisamos de arrematar aqui, ó, que é o seguinte, qual que é a linha de raciocínio que a gente precisa arrematar? Que a máxima transferência de potência, ela ocorre, né, vamos escrever assim, ó, a máxima transferência de potência ocorre quando a resistência de carga for igual ao valor de RI. E ponto final. É só a gente ter isso em mente daqui para frente, que nós vamos precisar muito disso. Certo? Dúvidas? Ok.
Ok, vamos seguir então. Bom, vamos fazer o seguinte. Tem um exercício aqui que é bom de resolver. Vou pegar um exercício do livro, tá bom? Ponto 22. Deixa eu ver se compensa aqui no exercício que eu deixei separado. Não, esse aqui a gente já resolveu, eu vou pular. Ah, sim, agora nós vamos. Ok. 5. Muito bem. É o exercício número. Perfeito, gente. Então vamos lá, olha só. Vamos resolver alguns exercícios do livro, então. Gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um intervalo, eu vou tentar voltar depois do intervalo. E acho que vai dar certo a gente continuar aí depois do intervalo. Exercícios do livro. Agora nós vamos resolver o capítulo 6. Quero pegar 2 do capítulo 6 que ficaram para trás, que eu não resolvi, tá bom? Que é o exercício número 28. Deixa eu só conferir. Isso, exercício número 28. Arthur, Oi? a sua atividade você vai disponibilizar mais no final da aula? Acabou que eu entusiasmei aqui e não falei da atividade. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu falar agora, então, eu tinha até esquecido. Eu resolvo esse exercício quando a gente voltar do intervalo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, gente. Estava até no ponto aqui, eu esqueci realmente. Olha, vocês vão perceber que é uma atividade que vai abranger os conceitos que a gente viu até agora na aula. Vocês vão receber um link desse formulário, tá? Esse formulário eletrônico do Google, vocês vão colocar o e-mail de vocês, o nome. É o primeiro exercício. É algo mais conceitual, né? Vocês vão ler o texto, preencher as lacunas aqui, etc. Depois tem mais alguns exercícios de cálculo, circuito paralelo, circuito série, tá vendo? Circuito misto. Aí tem um que é sobre energia elétrica, sobre eficiência de equipamentos e potência, sobre malhas de circuito elétrico. Essa imagem ficou estourada, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Então aqui é cálculo, aí vocês vão fazer os cálculos e marcar a opção correta aí, ok? Bom, a ideia então, vocês podem fazer o seguinte, são 2 semanas, eu vou disponibilizar o link daqui a pouco para vocês no portal, e semana que vem eu tiro dúvida na aula de semana que vem, tá? E aí vocês fazerem até no dia da prova. Dúvidas? Tranquilo, valeu. Valeu. Marcos, a prova vai ser estilos exercícios? Você passou? Olha, eu tenho medo danado de responder essa pergunta, sabe, Jaqueline? Pelo seguinte, quando eu falo que vai, e alguns alunos entendem errado, porque se eu tirar um resistor e trocar de lugar, aí o pessoal, não, mas o exercício estava diferente, esse resistor não estava aqui, estava ali. Então, assim, eu gosto de ter cautela para responder. Vai ser no mesmo nível de dificuldade. Mas, tá bom? Eu não preciso, não vai ser nada repetido disso aqui, não. Serão outros tipos de circuitos. Ok? Mas a base vai ser a mesma. Arthur, A base vai ser essa, vai ser os exercícios que a gente está resolvendo em sala, os exercícios do livro também. ô Arthur,
Oi. Só uma dúvida. Eu fiz com o Herbert uma vez, e fez isso do jeito que você está fazendo aí. A gente responder pelo Google. A Aham. resolução como que vai ficar? Não vai precisar mandar, não? Só marcar as respostas? Olha, para esse exercício parcial, não. Para isso, não. Na prova, depende. Talvez eu coloque lá para você anexar a resolução e mandar. Perfeito. Na prova eu quero ver ainda como é que vai ser da prova. Beleza. Ok? Ô, Marcos, Oi. eu posso estar só fazendo a resolução e te mandando em PDF ou eu tenho que marcar ela aí, igual você mostrou aí? É só marcar e acabou. Não precisa fazer mais nada. Beleza. Beleza? Mais dúvidas, gente? Ok, então vamos fazer uma pausa aqui para o intervalo e a gente volta às 20h40 por ali. Tá bom? Daqui meia Só te hora. perguntar mais uma coisa, Marco. Claro, pode falar. Quando eu começar a fazer, eu tenho que fazer todos de uma vez ou eu posso fazer aos poucos? Ele fica salvo as respostas ou não? Não, não fica salvo, né? Se você pode dar print e depois resolvendo e tal, Aí mas depois deixar para marcar tudo no final e enviar. é isso. Mas Tá. ele não fica salvo. Fechou? Então tá bom, gente. Daqui a pouco a gente tá aí de volta, né? Daqui meia hora, tá bom? Até logo.